O teste de voo foi um sucesso absoluto. A equipe de Angela não só fez o trabalho em solo, mas treinou todas as outras equipes para a chegada do eclipse, na tentativa de determinar o tamanho do Sol. Apropriadamente, as crateras lunares do Monumento Nacional em Idaho foram o local de lançamento de uma das equipes da cientista. Enquanto milhares ocupavam o local, a equipe da Universidade do Sul da Califórnia se dedicava aos preparativos. O clima era de tensão. Muitas coisas poderiam dar errado. Poderia acontecer um acidente catastrófico com o balão, a internet poderia cair. Mas, sob um céu limpo e azul, os fãs do eclipse estavam empolgados. Enquanto os observadores leigos relaxavam, a equipe do balão suava a camisa. Parece bom. Os equipamentos foram rapidamente acoplados. Faltando apenas 1 hora para a totalidade, o balão tinha apenas 60 minutos para subir 30.000 metros e finalmente encontrar o eclipse. Às 11h31, horário local no estado, as multidões de Idaho receberam a recompensa perfeita por ter chegado cedo. Uma visão deslumbrante de um eclipse solar total. Logo acima deles, mais um balão se uniu à rede que se espalhava pelo país. Incríveis imagens em vídeo foram registradas por 70 balões por todo o caminho da totalidade. O projeto dos balões como um todo foi um grande sucesso. Conseguimos imagens ótimas, coletamos uma série de dados. Os registros incluem numerosas imagens dos grãos de Bailey, captadas ao longo dos 4.000 quilômetros do eclipse. Podemos usar essas imagens para descobrir o máximo que pudermos sobre a superfície do Sol. E também usar as informações que nós já temos sobre a topologia exata da Lua, assim como a duração desses últimos momentos de luz. Eles podem reduzir a uma escala muito precisa o tamanho exato do Sol. As imagens do projeto de balões foram vistas por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Eu fiquei eufórica e o fato de termos realizado exatamente o que tínhamos planejado é muito gratificante. A seguir, quando as erupções solares são ejetadas da superfície do Sol, podem causar problemas catastróficos na Terra. Elas podem derrubar redes elétricas, desativar satélites e até ameaçar a vida dos astronautas. E uma das formas de prever quando essas tempestades solares podem atingir a Terra é estudar um eclipse. Um grupo de cientistas é especialmente fascinado pelos eclipses solares totais. Eles são os meteorologistas espaciais. Tem uma área onde tempestades são previstas nas próximas 24 horas. O clima espacial se origina na coroa, normalmente oculta pela claridade solar. Durante um eclipse, os cientistas podem explorar o centro das tempestades, e se puderem desvendar o mistério de como elas surgem, talvez consigam prevê-las com mais precisão. A especialista em meteorologia espacial Yareska Colado Vega monitora fenômenos violentos como as tempestades solares e as ejeções de massa coronal, também conhecidas como EMC. Mas enquanto não ocorre um eclipse, ela precisa trabalhar com um instrumento chamado coronógrafo, um dos quais está instalado no satélite Soho, que está sempre monitorando o Sol. Isso é um coronógrafo que simula um eclipse artificial que nós usamos para ver o que está saindo do Sol todos os dias. Ao contrário do eclipse, o coronógrafo bloqueia a coroa interna, que é onde se origina o clima espacial. Elas podem estar a 150 milhões de quilômetros da Terra, mas as tempestades espaciais são grandes, assustadoras e estão vindo na nossa direção. Elas são tormentas realmente imensas, tempestades magnéticas, que ejetam uma energia equivalente a milhares de bombas nucleares
e propagam essa energia pelo espaço. Eles são ventos de partículas de alta energia, às vezes tem plasma superaquecido, hidrogênio, que são injetados na direção da Terra em bolhas enormes. Às vezes, o Sol ejeta um volume enorme dessas partículas. Quando colidem com a Terra, elas nos afetam fisicamente. Isso pode danificar satélites e até causar quedas de energia. Essas tempestades solares são criadas por enormes campos magnéticos gerados no interior do Sol. Como o astro é uma bola giratória de gás, esses campos magnéticos se distorcem em enormes arcos que perfuram a superfície solar. Esses arcos são muito grandes. Podem chegar a 16 mil quilômetros de altura. Os maiores podem ter centenas de milhares de quilômetros. Bilhões de toneladas de matéria são lançadas no espaço e, às vezes, em nossa direção. Essas tempestades se propagam pelo espaço exterior. Elas viajam em alta velocidade e colidem com a Terra e a Lua, causando muitos danos elétricos. As imagens coronográficas mostram as tempestades espaciais que já estão a caminho. Às vezes, elas só conseguem nos avisar 20 minutos antes. A partir dessas imagens coronográficas que temos aqui, nós analisamos as EMCs que estão saindo da superfície solar e inserimos essas análises nessa simulação aqui. E assim dá para calcular, fazer uma previsão de quando e onde as EMCs vão colidir. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Tem duas ejeções coronais saindo do Sol. A gente tem que entender o que o Sol está fazendo porque ele afeta tudo aqui na Terra. E um evento na história recente ilustra isso de forma dramática. Durante as famosas tempestades Halloween de 2003, uma enorme EMC atingiu a Terra. Dá para ver uma aqui, uma bem grande acabou de acontecer, e sabemos que ela era grande porque tem um círculo ao redor do Sol. Ela veio na nossa direção, e isso foi quando a EMC atingiu a câmera no espaço. Essas são as próprias partículas do Sol atingindo a espaçonave. Tempestades como essa causam grandes problemas aqui na Terra. Essa EMC avançou na direção da Terra, provocando uma grande tempestade geomagnética que afetou a energia no hemisfério norte. Em 2003, blackouts e interrupções nas comunicações causaram uma enorme perturbação. Auroras mais intensas iluminaram o céu, indícios de uma enorme tempestade solar. As auroras foram vistas em toda a América do Norte. Foi uma tempestade bem famosa. As partículas solares são pequenas, mas são uma radiação perigosa e podem ser uma ameaça real aos humanos no espaço. A maior preocupação é essa radiação chegar até onde um astronauta está. É possível que, enquanto eles estiverem lá no espaço exterior, essas partículas possam causar problemas para os astronautas. Precisamos de um sistema de alerta melhor, e os experimentos realizados durante um eclipse podem ajudar. A Lua vai bloquear o Sol quase inteiramente, então nós vamos ver mais da coroa solar, que geralmente fica invisível. E é nesses pontos que as tempestades solares, ou as ejeções de massa coronal, como citamos, se originam. E quanto mais sabemos sobre a coroa solar, maior é a compreensão da atividade solar que gera o clima chamado espacial. Fundindo as imagens do eclipse solar real com as do coronógrafo, os astrônomos talvez consigam rastrear a atividade solar até chegar à superfície da estrela, fornecendo novos dados que aperfeiçoem as previsões. O Sol nos toca fisicamente. Ele expele um jato constante de partículas, que é o chamado vento solar. Mas essa não é uma brisa gentil. O vento solar, quando é injetado pelo Sol a uma velocidade muito grande, pode até destruir a atmosfera. Isso é o que aconteceu com Marte. No passado, o clima do planeta era quente e úmido como o da Terra. Mas o bombardeio de ventos solares durante milhões de anos extinguiram sua atmosfera, submetendo Marte à radiação tóxica do Sol.
Mas nós temos um guardião, o nosso campo magnético. A Terra gera um campo magnético nas profundezas do núcleo, e campos magnéticos conseguem captar essas partículas subatômicas e impedir que elas atinjam a atmosfera em todo o planeta. Essa batalha entre o vento solar e o nosso campo magnético produz belos espetáculos luminosos chamados auroras. O vento solar se forma e ganha impulso na coroa interna, a área do Sol que é revelada durante um eclipse. O maior telescópio solar do mundo é o McMath-Pierce, de 86 metros, no Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Seu diretor é o especialista em ventos solares, Matt Penn. Temos uma boa compreensão do vento solar perto da superfície do Sol e da velocidade de ejeção, que é praticamente zero. Então, o vento faz algo incomum. Mas quando se afasta da coroa, onde podemos estudá-lo no espaço, ele viaja a 320 km por segundo. Como as partículas aceleram de 0 a 320, ainda é um mistério. A melhor chance de Penn entender esse fenômeno intrigante era registrar essa aceleração pelo maior período possível. Seu plano era filmar a coroa durante os 93 minutos da passagem do eclipse de 2017 pelos Estados Unidos. Mas produzir esse filme do evento exigiu posicionar telescópios por toda a extensão do caminho da totalidade. Para fazer isso, Penn organizou o experimento telescópico americano continental Citizen-Kate. O projeto Citizen-Kate foi um experimento desafiador. Foram 4.000 quilômetros, 70 telescópios, 93 minutos de totalidade. 2 meses antes do eclipse de 2017, Penn recrutou e visitou uma equipe de sua cidade natal, Tucson, Arizona, os alunos de física da Escola do Ensino Médio Cienega. Quando essa oportunidade surgiu, era um astrônomo profissional fazendo ciência profissional e ele queria que os meus alunos participassem. E eu concordei na hora. Na verdade, a decisão de participar foi rápida assim. Penn precisava de dados consistentes dos voluntários do projeto. Cada equipe usou equipamentos idênticos, montados exatamente da mesma forma. Tá, mede aí pra eu ver. Isso, ótimo trabalho. Combinamos dados de 68 grupos individuais. Pequenas diferenças de um grupo para o outro teriam um grande impacto sobre o filme final. Pronto, estamos na trajetória de voo. Depois desses preparativos, as estruturas técnicas das equipes estavam prontas. Oito semanas depois, na manhã do eclipse, a pequena Pawnee City, em Nebraska, estava prestes a testemunhar um dos dias mais importantes de toda a sua história. Mas menos de 2 horas antes da totalidade, o céu escureceu e a chuva desabou. Eu não esperava isso, nunca. A gente precisa ver o sol para poder tirar essas fotos. Se tiver nuvens escuras bloqueando a luz, a gente vai ter que esperar pelo próximo eclipse. Felizmente, as nuvens se dissiparam. Aí o sol saiu! O sol saiu! Bem na hora do início do eclipse. Então, a 1h03 da tarde, horário local no estado, a totalidade chegou a Pawnee e a equipe de aspirantes a cientistas a registrou. Eles gravaram com sucesso sua cena no filme de 93 minutos de Matt Penn. Essas imagens fascinantes foram feitas pelas equipes do projeto em todo o país. O dia do eclipse foi incrível. E já estamos vendo eventos dinâmicos. Já temos dados suficientes para fazer as pesquisas que queríamos. Penn começou a montar essa enorme série de imagens para tentar descobrir por que os ventos solares se deslocam tão rápido. Na primeira análise de todas as imagens combinadas de vários lugares, pudemos ver como a coroa muda. Coisas que não podemos determinar só de ver uma foto tirada no local. A partir de seu trabalho inicial, Penn acredita que descobrirá a origem da enorme aceleração do vento solar na coroa. Estamos confiantes de que podemos ver o fluxo do vento solar nos dados do Kate. Se Penn estiver certo, o trabalho árduo de seu pequeno exército de jovens cientistas
nos ajudará a entender melhor o vento solar. A estrela de um eclipse é o Sol. Mas sem a Lua, não haveria eclipse solar. E o fato é que a Lua não vai cooperar para sempre. Nós somos os receptores de uma maravilhosa e adorável coincidência cósmica. O Sol é cerca de 400 vezes maior em diâmetro que a Lua, mas está 400 vezes mais distante. E quando você faz os cálculos, você descobre que isso significa que eles têm o mesmo tamanho no céu. Mas nem sempre foi assim. Quando começou a se formar em uma colisão gigantesca, a Lua estava 20 vezes mais próxima da Terra. Ela dominava o céu noturno, mas está se afastando desde então. Para calcular essa distância, os astronautas da Apollo deixaram mais do que estrelas e listras na Lua. Eles deixaram espelhos. Agora podemos projetar lasers nesses espelhos e calcular quanto tempo leva para a luz laser se refletir na Terra. E isso fornece a distância até a Lua. A cada ano, o feixe de laser leva mais tempo para se refletir na Terra. Então, a cada ano, a Lua está um pouco mais distante. A Lua não está avançando muito rápido. É quase no mesmo ritmo com que as suas unhas crescem. Então, se você pensar na semana passada, você teve que cortar um pouco as unhas. Pense numa vida inteira, quantas unhas você já cortou? Essa é a distância que a Lua percorreu desde que você nasceu. A Lua fica cerca de 4 centímetros mais longe da Terra a cada ano. Um dia ela vai chegar a um ponto em que não vai mais cobrir completamente o disco solar e os eclipses solares totais não vão ser possíveis. Felizmente para a ciência, a órbita da Lua estará perto o suficiente da Terra para produzir eclipses totais do Sol por pelo menos 600 milhões de anos. O grande eclipse norte-americano de 2017 foi um dos eclipses solares mais analisados da história. A enorme quantidade de dados obtidos naquele dia vai manter os cientistas ocupados por anos. E haverá uma nova oportunidade de obter mais dados ainda. Em 8 de abril de 2024, o país verá mais um eclipse solar total. E uma cidade, Carbondale, Illinois, mais uma vez estará na totalidade. Os astrônomos norte-americanos estão ansiosos pelo próximo eclipse, não só pelos avanços científicos, mas também pelo sentimento de puro fascínio. A gente nunca está preparado para a reação humana ao que está acontecendo. Os seus instintos ficam em alerta porque tem um buraco negro onde o Sol deveria estar. E isso é como estar em outro planeta. Você nunca está preparado para presenciar uma coisa dessas. E você sabe que é seguro, que não tem perigo, mas os seus instintos dizem que alguma coisa está muito errada. É uma das melhores emoções que eu já tive. Versão brasileira, Vox Mundi.